18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, desde o Templo de Salomão, eu uno a fé com esta pessoa que está magoada, ferido. Esta pessoa que no mês de fevereiro foi desprezado, injustiçado, caluniado. Mas pior do que isso, esta pessoa nutria este sentimento de mágoa, de vingança, de ódio contra alguém na sua própria casa, no seu local de trabalho, na sua empresa, não importa quem seja ou o lugar aonde tenha acontecido o problema entre ela e outras pessoas. Ele tem que resolver este problema agora contigo, perdoando, porque só quando perdoamos somos perdoados. Fale, meu amigo, o nome desta pessoa que lhe feriu, que lhe humilhou, que lhe desprezou, que lhe decepcionou, que lhe abandonou quando você mais precisava. Meu Pai, use esta água e traga o livramento para esta alma aflita, oprimida, pois como símbolo do Espírito Santo, declaramos esta água consagrada para que agora, ele receba um sinal teu e a dor, a opressão, o desânimo, a amargura de alma saia e não volte nunca mais. Beba desta água e receba a resposta de Deus, a minha oração, a sua oração. E ainda que você não creia, ouça, eu creio por você. Pode beber. Receba paz, receba agora a força de Deus. Meu Senhor, obrigado pelo teu perdão. Quando perdoamos, somos perdoados. E eu peço que o Senhor agora toque nesta pessoa que vem protelando, postergando essa decisão tão importante de se batizar nas águas. Pois o Senhor disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então que ele tome a decisão de crer e se batizar para sepultar a velha vida e viver uma vida nova. Pois eu entrego em tuas mãos a todos. Estamos em contagem regressiva para este final do segundo mês do ano. Então, que aconteça neste domingo, dia 28, o batismo com o Espírito Santo. Como vieste sobre Davi, venha, ó Deus, sobre todos que receberão a gota do milagre sobre o alto da sua cabeça. E você que concorda, diga, aí estarei. Amém. O milagre não depende da compreensão intelectual, de circunstâncias favoráveis ou religiosidade, mas apenas de fé. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa doença mencionada na Bíblia pode ser física, pode ser espiritual, pode ser na família. Deus não estabelece limites. Ele só espera que você creia e o busque em sua casa de oração para que Ele manifeste o seu poder na sua vida, para que você seja feliz de verdade. Venha neste domingo, às 18 horas. Você receberá a gota do milagre. Tudo que esse óleo tocar será consagrado, separado e dedicado ao Senhor. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Meu nome é Alessandra Fonseca de Carvalho. Antes de chegar aqui, eu tive muitos problemas em todas as minhas áreas da vida, todas as áreas da vida. Na sentimental, espiritual, profissional, todas as áreas. E eu busquei o kardecismo para tentar me achar, na verdade, tentar achar
quem eu era, ou o que poderia acontecer, né, de diferente na minha vida. E eu não achei. Lá eu não encontrei. Na verdade, eu não encontrei nada. A minha família era católica, né, quando eu era jovem, mas eu também não me aproximava de santos nem de nada, porque eu achava que quem poderia me dar qualquer tipo de explicação era Deus. Então eu sempre falava para Deus, eu preciso, o Senhor precisa fazer algo na minha vida. O que o Senhor pode fazer comigo? Aonde? Como eu vou encontrar o Senhor? Eu não sei nada. Um dia, né, eu desafiando, eu não dormia direito à noite e eu parei num canal onde o bispo falava. E ele falava comigo, né? E ele falava e eu falava para Deus. Por que a minha vida não é assim? Eu falava. Ele falava na TV e eu falava com Deus. E nesse dia, eu escutei, foi dentro de mim, eu creio nisso, que ele falou exatamente assim, que a resposta, vinde a mim. Vem, eu vou te falar. Mas exatamente assim, eu tomei um choque muito grande, eu sentei na cama. E olhei para o bispo e o bispo não estava falando sobre isso, não estava falando sobre este assunto na TV. Ele estava convidando, mas ele não estava falando, né, sobre aquilo que eu estava falando para Deus, e Deus me falou. E no dia seguinte, no café da manhã, eu falei para o meu marido, eu vou te pedir uma coisa, você me leva num lugar? Ele falou, levo, aonde você quer ir? Eu falei, lá na Igreja Universal, no João Dias. E assim, é como se eu fosse me encontrar realmente com alguém muito especial, porque o meu coração ficava, sabe, na garganta. Eu não fui convidada por ninguém. Eu fui convidada pelo próprio Deus. Era só isso que eu pensava. Eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor quer comigo, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas o Senhor me trouxe, sabe? E o Senhor vai cuidar de mim. Eu só queria... Desculpa, pastor. Eu só queria ser cuidada. Eu só falava pra ele, cuida de mim, o Senhor cuida. Eu falava o tempo todo. E eu não ouvia mais nada, eu não ouvia ele não falava comigo. E eu chorei o tempo todo, eu chorei do começo da reunião ao fim. Mas eu entendia tudo que o bispo estava falando. Foi muito maravilhoso aquele dia, porque eu entendia. Era como se eu já fizesse parte daquilo, né? Como se todo esse tempo Deus tivesse me preparado para aquele momento. Eu sabia que eu estava no lugar certo, eu não sei explicar para o Senhor, eu não sei. Mas daquele dia até hoje, eu nunca saí mais da igreja. Primeiro eu passei pelo batismo, falou do batismo, eu vou me batizar. E eu fui me batizar. Foi um dia, assim, marcante para mim. Porque eu falava, hoje eu morro, né? Hoje vai morrer. Essa pessoa morre hoje e vai nascer uma nova Alessandra, né? É um novo marco. Para mim era um marco na minha vida. E aí eu passei aí na quarta-feira. E aí eu comecei a conhecer, né, o Espírito Santo, Deus. E eu falava, eu preciso do Espírito Santo. E aí eu comecei a ouvir como eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Que eu tinha que entregar toda a minha vida, a minha mente, tudo. Eu tinha que entregar meu coração, eu tinha que entregar tudo para Deus, era 100%. Eu recebi o Espírito Santo com a busca com o Bispo Macedo. Maravilhoso, foi o melhor dia da minha vida, né? Eu falava, o Senhor realmente cuidou de mim e me trouxe, me fez te conhecer. E me permitiu, né, que eu vivesse esse dia. E eu falo todos os dias para Deus, o Senhor é misericórdia pura. Porque quem eu sou? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas o Senhor é tudo. Porque o Senhor me cuidou, me limpou, me lavou e me batizou. É o mais importante, não tem coisa melhor. Se as pessoas soubessem, às vezes... A gente cuida, né, de pessoas e a gente vê elas são tão dispersas, né, tão sem vontade. E às vezes Deus fala, é porque ela não me conhece ainda. O Senhor me trouxe até o Senhor. E foi a melhor coisa que eu já vivi. Foi melhor do que ter meus filhos, né, melhor do que o ar que eu respiro. E olha que para uma mãe dizer isso é difícil, né, assim... Qualquer mãe vai falar, tá louca. Não, é muito mais importante. Eu achei o que eu buscava.
Eu achei o que eu buscava. E eu falo todo dia para Deus: Deus, o Senhor é a melhor coisa. É a melhor coisa que eu tenho. Como o Senhor cuida. O Senhor cuida da gente em tudo. Eu recebi sabedoria para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, para conduzir os meus filhos, né? Não tem nada entre eu e Deus. É só eu e Deus. Não tem meu casamento, não tem meus filhos. Não, é primeiro Deus e eu ali. Primeiro a nossa comunhão. O que eu aprendi aqui no Universal foi a ter comunhão com Deus. Eu nunca tinha aprendido nada igual. Tudo que eu poderia aprender para ter comunhão com Deus, eu aprendi na Igreja Universal, para conhecer a Deus, que era o mais importante. Eu não o conhecia, e foi aqui que eu conheci. Não importa se você é evangélico, espírita, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano, rico, pobre, pare de ficar se questionando. Olhe para a sua vida, meu amigo. Olhe para a palavra de Deus. Faça como a senhora Alessandra. Batize-se nas águas para sepultar a velha vida e tudo aquilo que lhe acusa e que lhe impede de ser cheio do Espírito Santo. No dia que isso acontecer, então você vai poder desfrutar de um casamento, de uma família, de paz, da certeza da salvação. Aí está a razão pela qual você é depressivo, agressivo, triste. Falta unção, falta o óleo que é o símbolo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Presta atenção, ungir-se com um óleo consagrado é o mesmo que ser muito forte em meio a bilhões de pessoas fracas. Você está rodeado de pessoas fracas, você tem sido fraco. Mesmo tendo uma religião, mesmo fazendo caridade, mesmo sendo uma pessoa boa, honesta, mas você tem sido fraco. O que está faltando? O Espírito de Deus. Você que recebeu o frasquinho no último domingo de janeiro, você vai trazer esse frasquinho neste domingo, no último dia do mês de fevereiro. Nós vamos colocar a gota do milagre neste óleo para você se ungir todos os dias em casa e buscar o Espírito Santo. E se você não tem, chegue cedo neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. A partir das 17 horas, os bispos, os pastores vão estar aqui na Porta Formosa para lhe recepcionar e colocar a gota do milagre sobre o alto da sua cabeça para que você receba o Espírito Santo, para que você seja templo do Espírito de Deus. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Estava sem perspectiva de trabalho naquele momento, endividada. Eu estava sentindo assim que eu estava num ponto que ou eu olhava para ver o que estava, consertava, se tinha alguma coisa errada e realmente seguia em frente, eu já estava até desanimando. Meu nome é Fabiane André Costa, eu sou psicóloga, sou coach. E eu nasci no Rio Grande do Sul, numa família gaúcha tradicional, né? Tive uma boa educação, tive uma boa família, meus pais não presenciei brigas, tinha uma família estruturada. O objetivo dos meus pais sempre foram dar o melhor pra gente, o melhor estudo, né? Estudei em escolas particulares, eu estudei em colégio de freiras, tive uma formação católica. A gente tinha muitos estudos, né, sobre a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus porque era uma religiosidade, né? Então a gente não praticava exatamente o que a palavra dizia. Porque até então eu tinha crenças, eu acreditava em Deus, mas eu não tinha a minha obediência, eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. Então depois, no meu último término de relacionamento, como eu estava muito machucada, né, emocionalmente muito ferida,
Aí eu procurei ajuda na psicologia, enfim, só que eram situações que não se resolviam. Foi numa madrugada que eu comecei a olhar com atenção, né, o que um pastor estava falando, e eu falei, nossa, legal isso, porque eu tinha muito preconceito com relação à Igreja Universal. Todo mundo fala mal da igreja, né? Aqueles ladrões, né, aqueles, né, que só querem saber de pegar o dinheiro do povo, enfim. Só que eu, muito curiosa, né, cientista, a gente sempre quer saber, a gente quer ver com os próprios olhos. E eu, né, fui acompanhando, eu fui conhecendo, comecei a entender, abrir meu entendimento para muita coisa. Eu ouvi e quis obedecer a palavra, que não custa tentar. Se dá certo com um monte de gente, né, por que não vai dar comigo? Eu estava já um bom tempo caminhando pela fé, né, tirando meus dízimos, minhas ofertas, porém eu não via resultado. E aquilo, eu estava sentindo assim que eu estava num ponto que ou eu olhava para ver o que estava, consertava, se tinha alguma coisa errada e realmente seguia em frente, eu já estava até desanimando, que eu estava sem perspectiva de trabalho naquele momento, ou seja, eu fiquei com uma vida financeira totalmente quebrada, endividada. Eu clamei a Deus, Deus, agora que eu estou sendo fiel, eu não acredito que eu vou ficar nessa situação. Agora que eu estou na igreja eu vou passar dificuldade, peraí, tem alguma coisa errada. Porém, inicialmente eu não fazia da forma correta. Eu pagava as contas e depois eu tirava o dízimo. Então não era a primícia, não era aquele temor, não, primeiro é Deus. E isso fez uma diferença grandíssima assim, na minha vida depois que eu realmente comecei a praticar isso. Né, tirar o dízimo, não, em primeiro lugar é Deus. Ali eu descobri o que realmente era ser fiel e o que era realmente Deus cumprir as suas palavras, né? Porque Deus, ele não mente, né? A palavra dele não volta vazia. Então, se ele disse que, né, a gente pode provar ele nos dízimos e nas ofertas, realmente a gente pode, né? Assim, hoje eu mudei completamente minha vida, né? Eu tô aqui em São Paulo há 2 anos. E daí, no meio de tudo isso, ainda uma pandemia. E quando eu clamei a Deus, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? E Ele nunca me deixou, né, sem ter uma resposta. Durante a pandemia, eu fiz trabalhos com modelos internacionais e eles precisaram de uma profissional. E eu fui a profissional escolhida para orientá-los nesse período de ansiedade. Então, fiz um coach de carreira com eles. Mas, assim, Deus, pela minha fidelidade, não fui desamparada em nenhum momento, né? Então, quando a gente realmente é fiel, Ele é fiel também. Isso é, né, toma lá da cá. É o tudo por tudo de Deus que a gente aprende. Você teve uma boa educação, uma formação acadêmica, universitária, você é uma pessoa aplicada, mas a sua vida é amarrada. A exemplo da Fabiane, conhecia inclusive a palavra de Deus, mas não a praticava. Não era realizada em nada na sua vida. Mas quando ela foi humilde, como é que é humilde? Quando ela decidiu reconhecer os seus erros, então ela passou a honrar a Deus em primeiro lugar. Se você não serve a Deus em primeiro lugar, Ele não pode lhe instruir. Deus só pode instruir, guiar aqueles que são humildes, que reconhecem que precisam de Deus, da sua sabedoria, da sua força, da sua saúde, da sua bênção, da sua proteção. E foi isso que aconteceu com a Fabiane. E é isso que Deus quer que aconteça com você. Neste domingo nós vamos apresentar as primícias e vamos orar para que Deus abençoe o novo mês que iniciaremos. Esse terceiro mês do ano vai acontecer o que ainda não aconteceu de bom na sua vida. Só depende de você. Meu nome é Rodrigo de Oliveira, eu tenho 35 anos, sou guarda civil, formado em Direito e, no princípio, eu não gostava da igreja, tinha preconceito contra o bispo e contra todas as causas da igreja. No início da minha fase adulta, os amigos próximos frequentavam outras denominações e falavam mal da igreja, faziam piadas. E aquilo foi criando um estigma dentro de mim, algo negativo. Eu, sem mesmo conhecer absolutamente nada da igreja, eu fui me tornando contrário a tudo que era da igreja. Como minha formação é em Direito e a minha profissão é de guarda civil, eu iria em busca das provas, iria
realmente aprofundar essa questão e verificar se ele realmente era um ladrão, era um enganador, um charlatão. Então eu concluí que ele era um ladrão, que ele era um enganador. Quando eu via, passava próximo da igreja, até mesmo na televisão, ou ouvia algum comentário relacionado à igreja, eu via a igreja como uma seita. Mesmo com esse preconceito, eu não conseguia raciocinar, não conseguia imaginar se realmente isso era verdade. Porque a igreja crescia, não parava de crescer, as obras crescendo, o mundo afora. E como que as pessoas estavam sendo enganadas 10, 20 anos já na igreja, sendo enganadas? Isso para mim não fazia sentido. Inclusive, eu bati em outras portas, eu frequentei outras denominações a convite dos meus amigos. Porém, eu entrava vazio e saía vazio. Eu não sentia nada, eu não tive um encontro com Deus. Pedia para Deus me mostrar um caminho que fosse lhe agradar, que fosse fazer a vontade dele, um caminho correto, um caminho verdadeiro. Até que eu encontrei a Jaqueline, minha esposa, na época ela era minha namorada. Certa ocasião, estávamos comentando sobre o assunto, ela falou que ela era da Universal, que ela gostava das reuniões, deu testemunho da vida dela, né? E eu falei, de forma alguma eu vou nessa igreja. Ainda ela brincou, cuidado, se você cuspir para cima pode cair na sua testa. Eu respondi que eu desviava. Ela falou, não, você vai virar contra você. Ela era uma pessoa diferente das demais, com certeza. O testemunho de vida dela, as lutas dela, a fé que ela me transmitia, isso me motivava. E eu tinha desejo de vir, só que o preconceito ainda reinava em mim. De tanto ela insistir, eu aceitei o convite. Eu sabia que ela ia me levar para um lugar ruim, algo que poderia me fazer mal. Eu vi, porque eu sabia que ela gostava de mim, a gente tinha um relacionamento muito bom e seria algo bom para mim também. Eu aceitei esse convite e vi. Na reunião, eu me lembro, foi um domingo, impossível esquecer, primeira vez, parece que foi hoje cedo ainda. Foi maravilhoso, foi impactante. Dava a impressão que eu estava frente a frente com o Senhor Jesus. Ele falava comigo, ele me respondia, eu falava com ele, a gente tinha contato íntimo. E aquilo era algo inédito para mim, porque eu nunca tive passado por isso antes. Foi algo muito forte. E ali eu tive a certeza. Ali era o meu lugar e dali eu não queria sair nunca mais. E eu percebi que não era nada daquilo que a mídia falava, que as pessoas lá no mundo afora falavam da igreja, quisiam me roubar, pegar meu dinheiro, levar tudo que eu tenho. Não tinha nada daquilo. Era totalmente diferente. Era tudo espontâneo, voluntário. As pessoas faziam aquilo por livre e espontânea vontade, pela causa do Senhor Jesus. A paz que eu buscava, a felicidade que eu buscava nas coisas materiais, eu encontrei no primeiro dia que eu entrei na igreja. Saí completo, saí cheio. Aí eu passei a vir mais vezes, queria vir todas as reuniões. Coisa de um mês eu já havia me batizado nas águas, não demorou muito tempo, já recebi o Espírito Santo. Foi maravilhoso. O Senhor Jesus estava ali comigo, mostrando tudo para mim, tudo o meu passado e o que Ele queria fazer na minha vida. Deus operou na minha vida, principalmente no meu interior, né? Porque eu não tinha paz, eu não era feliz, eu era triste. Por mais que eu sorrisse, eu era triste por dentro, eu sabia disso, eu só estava me enganando. E Deus fez essa obra na minha vida após eu receber o Espírito Santo. Lutas eu sempre tive e sempre terei. Porém, a felicidade está dentro de mim e isso eu não consigo esconder de ninguém. E hoje eu agradeço muito aquele convite da Jaqueline. Realmente o cuspe caiu na minha testa, graças a Deus, a tempo. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada, tenho uma filha pequena. Nós nos amamos muito, nos damos muito bem. Estou bem financeiramente no meu trabalho, saúde está uma bênção. Só tenho a agradecer. Já estou há 6 anos na igreja. E eu não vejo nada daquilo que a mídia fala. Devido à minha formação em direito, à minha profissão de guarda, tudo aqui dentro da igreja é transparente, tudo às claras, ninguém esconde nada. Não tem nada daquilo que fala lá fora, que vão nos roubar, que é tudo feito escondido, que a gente sempre foi induzido pela mídia. Não tem nada disso. Pelo contrário, eu vejo transparência em tudo. Tudo. Todas as obras sociais são fotografadas, são disponibilizadas nas mídias. Eu quero aproveitar essa ocasião para fazer o convite a você que é também formado na área do direito, que é um advogado, até mesmo um policial, um guarda
civil. Venha conhecer, tire seu preconceito, siga a sua consciência e não o que os outros falam. Siga a sua consciência, que o resto Deus vai fazer na sua vida. O Rodrigo foi injusto com Deus, com a Igreja Universal, crendo em mentiras, em falsas notícias, em fake news. Veja que ele mesmo conquistando o que ele mais queria, isso não preencheu o vazio que ele carregava na sua alma, porque o que faltava ao Rodrigo é o que está faltando a você. Se batizar nas águas, sepultar o passado e se entregar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. No dia, meu amigo, que você permanecer justo, no dia que você for justo com Deus, então a injustiça será vencida. A injustiça vence quando você desiste de permanecer justo. Não desista de ser justo, de obedecer à palavra de Deus, e Ele cumprirá com o prometido. Neste domingo, último do mês de fevereiro, nós vamos lhe ungir com óleo consagrado para você ser batizado com o Espírito Santo. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Vamos estudar o livro do Apocalipse ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor,